Olá, amados. Hoje, dia 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher, sexta-feira. Então, parabéns a nós mulheres, que nós possamos estar firmes em Yahushua, sempre procurando o conhecimento dele cada dia mais e fortalecendo uns aos outros, dele. Então, parabéns para nós. Parabéns para os homens também, que as mulheres, Porque tem hora que as mulheres também, embora quando a gente conhece a verdade, a gente anda no entendimento do Espírito, nós conseguimos dar, através do Espírito, um bom testemunho, Então nós temos a calma que a Yahushua nos dá, Então isso faz toda a diferença, não é isso? Então parabéns a nós mulheres, tá? Eu gostaria de dar continuidade aqui à leitura do livro de Hebreus, Eu quero ler Hebreus 3 e 4. Só que eu gostaria de voltar aqui a Hebreus 2, verso 14, para a gente dar continuidade, irmãos? Então vamos começar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, a Terrom, que aqui está diabo, mas é a Terrom, que Terrom é a morte, Ele livraste todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser compassivo e fiel, sumo sacerdote nas coisas referente a Yahvé, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, separados, irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, e Yahushua. Olha quem é o apóstolo agora e sumo sacerdote. É Yahushua, o nosso amado Salvador. Aquele a quem o sistema deu o nome de Jesus, Esse sistema terrônico, satânico, religioso, maçônico, Só que o nome, amados, vocês que estão me ouvindo e que ainda não tiveram oportunidade de ver outros vídeos, quando eu leio Iarro, que na Escritura, está se referindo ao nosso Pai, o Criador, que na Bíblia de Almeida está como Deus e Senhor, E quando eu leio Yahushua, aqui está se referindo ao nosso Salvador, ao nosso Salvador, que é Jesus, Que no sistema é Jesus. Só que o nome verdadeiro dele é Yahushua, Então vamos nós. Aqui, estou no capítulo 3, tá, amados? Vamos de novo. Por isso, separados irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Yahushua, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Yahvé. Yahushua, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior esplendor do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Yahvé. E Moisés era fiel em toda a casa de Yahvé, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Yahushua, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Olha isso, amados. Yahushua, porém, como filho, verso 6, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, nós somos a casa de Yahvé, a morada do Espírito,
porque Ele habita em nós, Ele mora em nós, templos do Espírito, casa do Altíssimo. Não é um templo de pedra, porque o templo de pedra, amados, o Altíssimo não habita. Isso está escrito em Atos 7, 48, em Atos 17, 25. Está escrito. E até o próprio Salomão, o rei Salomão, disse isso também. Ele disse: que casa edificareis a Iarro? Ele não tem aonde habitar, ele não tem lugar onde habitar aqui nessa terra. Ele não tem. Ele habita em nós, ele não habita em coisas, ele habita em pessoas, e ele habita não em todos não, amados. Ele habita naquele que crê. Aquele que crê que é o templo e deixa de ir ao templo de pedra, aí sim, esse é batizado no entendimento. E esse batismo é o quê? É a vinda do Espírito sobre aquele que crê. E aquele que crê deixa de ir a templos e passa a ser o templo. E isso faz a diferença, porque aí sim há mudança de vida. A nova criatura, a pessoa se torna nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ou seja, o velho homem, o carnal, o andar na lei, no físico, já passou. Eis que tudo se fez novo. Tudo agora no Espírito, no entendimento. Né? Então vamos lá. Assim, pois, como diz o Espírito Iarro, o Espírito de Iá, o Espírito Iá, porque o nome do Espírito é Iá. Né? O Pai é Iarro, o Filho é Iarruxo e o Espírito é Iá. Né? E você vê como é que o termo é tão safado, tão mentiroso, que ele quer enganar, que ele colocou agora o que? A IA, inteligência artificial, para parecer com o Espírito, para parecer com o nome do Pai. Vocês veem. Né? Tem o CIA, que é a superinteligência artificial, e tem a IA, que é a inteligência artificial. Né? Só que a inteligência artificial não dá o conhecimento da verdade. Não dá. O único que dá o conhecimento da verdade é o Espírito, porque o Espírito, através de Yahushua, porque Yahushua ele morreu, e nós vamos a Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele nos leva ao Pai. E aí sim, a gente vai ao caminho que é Yahushua, e Yahushua nos leva ao Pai. Quando a gente vai ao Pai, nós somos batizados no entendimento, ou seja, o Espírito passa a morar em nós. Esse batismo, que é uma lavagem, que na verdade o batismo não existe. O nome batismo foi uma invenção, né? Esse batismo é o lavar. Então nós somos lavados no entendimento. E todas as coisas velhas, tudo que a gente acreditava, toda a contaminação da religião, tudo que era deturpado na palavra pela religião, para dar base a atos religiosos, aquilo ali acabou, foi lavado. E hoje eles nos mostram no entendimento, né, no Espírito. Então, vocês veem como é que são as coisas, porque o Espírito Iá, ele habita naquele que crê que é o templo. Né? Então vamos lá, verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Iá, hoje, se ouvides a sua voz, hoje, se ouvides a sua voz, hoje, povo hebreu, essa carta aqui é para nós, hebreus, porque nós somos o povo hebreu da Bíblia. Somos nós, amados. Pesquisa que vocês vão ver. Leia a Bíblia. Leia Deuteronômio 28. Leia Levítico 26. Leia a história geral da Bíblia. A história geral da África. A história geral do Brasil. A história secreta do Brasil. E vocês vão ver que tudo que aconteceu em Deuteronômio 28, de como o nosso povo, nosso antepassado vieram como escravo, vocês vão ver que bate direitinho com as histórias do Brasil e da África. E aí vocês vão entender que nós sim somos o povo hebreu de hoje, da Bíblia. Né? Porque é interessante, amados, quando a gente estava no sistema, eu pensava que o povo hebreu já tinha acabado.
Eu pensava assim, que os judeus eram o povo da Bíblia, aquele judeus, aquele Israel, onde eles ficam batendo a cabeça. Eu pensava que aquele ali era. Aliás, eu pensava assim, que os judeus era todo o povo hebreu. Mas às vezes eu ficava pensando, poxa, mas o que aconteceu depois com o povo? Mas eu não conseguia entender. Hoje eu entendo que essa Israel que está aí é falsa. Essa Israel não existe, é mentira. A verdadeira Israel é na Palestina, onde está o verdadeiro povo hebreu, que faz parte das duas tribos de Israel. Quais são as duas tribos? Judá e Benjamim, e uma parte da tribo de Levi, que estão na Palestina e hoje são um povo numeroso e povo preto, porque os hebreus são pretos. O povo de Judá e de Benjamim, principalmente esses, são pretos. Eles estão na Palestina, é por isso que a gente não tem notícias da Palestina. Essa Palestina que a mídia mostra é mentira. É uma falsa Palestina, assim como esse Israel é um falso Israel. Tá? E as outras duas tribos e meia que vieram para cá, escravos, após a morte de Yahushua. Yahushua morreu, 27 anos depois, o povo veio para cá. Em Mateus 24, quando Yahushua fala, né, da grande tribulação, e que ele fala, cuidado, aquele que está em casa, fujam para os campos, não pegue nada em casa. Tomara que a fuga não seja num dia de sábado. Né? Aquilo ali não é a grande tribulação que vai vir. É lógico que está chegando aí a grande tribulação. Está chegando aí a marca. Né? Esse microchip, eu não tenho dúvida nenhuma que isso aí já é a marca da besta. Mas o povo evangélico está dormindo e vão ouvir a voz dos pastores, líderes religiosos. Porque aqueles que estão no templo não estão em Yahushua, estão em líder religioso. Infelizmente, amados, aqueles que estão dormindo vão aceitar essa marca. Vão aceitar. Depois, quando acordar, já vai aceitar demais. Tá? Então, em Mateus 24 não diz do que vai acontecer, diz do que aconteceu. Isso já foi passado. O nosso povo, as duas tribos de Israel, Benjamim, Judá e a metade da tribo de Levi, que estava em Jerusalém quando Yahushua morreu, eles 27 anos após a morte de Yahushua, eles vieram para cá como escravos. E nós somos seu povo. E hoje, nós estamos nos últimos dias, a qual esse livro de Hebreus está sendo falado para nós, porque nós somos os hebreus. Nós somos os hebreus, amados. Você evangélico, você católico, você de qualquer religião, peça entendimento ao Pai. Ore no pensamento. Vocês estão achando que isso aqui é um absurdo? Fala assim, pô, essa garota está maluca. Essa garota falando que nós somos os hebreus, essa garota pirou. Mas ora no entendimento. Fala no entendimento ao Pai, no pensamento. Fala, Pai, eu acho que essa garota é maluca. Mas se for verdade, me mostra, que o Pai vai mostrar. Ele revela tudo, amados. Não há nada oculto que não seja revelado. E é por isso que ele diz, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Porque é buscar a verdade. E ele mostra a verdade, porque ele é a verdade. Então ele mostra a verdade. Tá? E isso que está se falando aqui é nos dias de hoje para nós hebreus. Então vamos lá, verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Olha isso. Os nossos pais não conheceram o caminho de Yahweh. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Yahweh vivo.
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada um, durante o tempo que se chama hoje. Durante o tempo que se chama hoje. Hoje é tempo de pedirmos a verdade. Hoje é tempo de irmos a Yahushua para eles nos levar ao Pai. Hoje é tempo de não endurecer o nosso coração, mas ouvir o Espírito, porque o Espírito está falando, a igreja que somos nós, hebreus. Hoje é o tempo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Yahushua, se, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Tá? Guardamos firme até o fim. Amados, nós temos que estar firmes até o fim. Porque virão dias difíceis. Virão dias que nós seremos mortos. E nós devemos estar firmes até o fim. Pedir a Yahweh a força dele, a alegria dele, a confiança nele, sempre de estarmos inabaláveis nele. Porque não basta a gente crer hoje e depois a gente deixar de crer. Não basta a gente ser templo hoje e depois a gente deixar de ser o templo e voltar ao engano. Não, nós temos que estar firmes sempre. Porque dias difíceis virão. E que a igreja será perseguida. E aí? Quem a gente vai escolher? A gente vai escolher Yahweh, a verdade? Ou a gente vai escolher a besta? A minha escolha já foi feita. Eu escolhi Yahweh. Eu escolhi Yahushua. É lógico que nós somos humanos, que o medo vem. Mas nós temos que enfrentar o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando nós estamos no verdadeiro amor, até o medo, naquele momento, ele vai tirar. Porque vão ser dias difíceis, sim, amados. Sabe? Esse evangelho que é pregado hoje nas igrejas, Deus vai te dar vitória. Venha para a casa do Senhor, porque Deus vai te dar vitória. Você é cabeça, não cauda. Amados, eles falam no arrebatamento, um arrebatamento secreto, que isso não existe na Escritura. Nós seremos perseguidos e mortos. A igreja passará a tribulação aqui. Não existe isso. Aí é mole demais. Os antepassados, né, que seguiram a Yahushua foram mortos de maneira cruel. Os seguidores de Yahushua, né, que Constantino e outros imperadores mandaram matar e colocaram no Coliseu e abriam as jaulas e os leões saíam e comiam todos. Foram mortos a pedradas, foram mortos queimados vivos, né? Os apóstolos amados foram mortos crucificados, ou seja, crucificados não, sacrificados, né? Foram mortos a espadas, apedrejados, como Estevão, degolados, né? O único que viveu, e assim, que foi o João, o apóstolo João, e que morreu em ditosa velhice. O resto todos foram assassinados, sacrificados. Por quê? Porque não negaram a verdade. E aí, né, o povo, a igreja, né, que são os bambambãs, estão na igreja, nós vamos ser arrebatados, a gente não vai passar pela grande tribulação, não, nós não vamos ver o anti-messias, não, a gente não vai ver o anticristo, não, antes disso, nós vamos estar, né, nós vamos ser arrebatados, vamos para o céu. Aí é mole demais, amados, mamão com açúcar, ó, que beleza, quer dizer, Yahushua morre, sofre, morre por nós. Os apóstolos todos morreram de mortes cruéis, né? Os outros antepassados morreram de formas cruéis. Só vocês pesquisarem.
E quem matou todos esses? Quem? O sistema religioso. A Igreja Católica, a Igreja Protestante. Olha, vocês pesquisarem quantas pessoas foram mortas por causa da fé, por negar o erro, tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Protestante. Vocês vão ver que a religião é assassina. A religião mata por amor à religião, não por amor à verdade. Pelo contrário, aqueles que morrem por amor à verdade, por não negar a verdade. E aí, os crentes de hoje, né, se sentem desculpa a palavra, os gostosões, né? Vão ser todos arrebatados, não vão sofrer nada, não vão ver a marca da besta, não. E é por isso que muitos vão aceitar a marca. Por quê? Porque estão esperando esse arrebatamento que não existe. Uma vez mesmo, quando estava preso no sistema, eu assisti uma pregação do Silas Malafaia, que ele disse. Depois disso, eu também assisti trechos, né, de vídeos colocados na internet, ele falando desse arrebatamento. Aí ele falando que tem pessoas assim, tipo, que o motorista no ônibus, ele sumiu e o ônibus bateu no outro e o avião caiu porque o piloto, ele foi arrebatado, só estava a roupa do piloto. E, sabe, são coisas assim, gente, que é inacreditável. A mulher estava grávida e o bebê sumiu do ventre dela. São coisas que você olhar na Bíblia, na Escritura, não existe. É mentira de terror para enganar. E quando você ouve esses falsos profetas, porque o profeta não existe mais, o único profeta hoje é Yahushua, que nos revela. E ele fala diretamente a cada um de nós, a cada um que crê que é o templo e passa a ser o templo. Aí ele fala. E esses profetas de hoje falando, eis que eu, Senhor, te digo que enviarei o espírito da mentira e do engano sobre a igreja. Que isso, gente? E as pessoas acreditam por quê? Porque não conhecem o verdadeiro. Elas não conhecem aquele que elas adoram. Isso está escrito também na Escritura. Vós adorais aquele que não conhece. Porque se a pessoa estudasse, examinasse a Escritura, como a Escritura diz, examinasse as Escrituras, se elas examinassem, elas iriam ver que esse Deus que habita nos templos feitos de mãos humanas, por mãos humanas, esse Deus é Terron, não é Yahweh. Elas não conhecem Yahweh, porque não conhecem Terron. Se elas conhecessem Terron, se elas avaliassem realmente a Escritura e vissem o Deus que elas servem, peraí, a Escritura diz que Yahweh é amor, a Escritura diz que Yahweh é luz e nele não há trevas nenhuma. Aí tem um profeta aí e fala, eis que eu, Senhor, enviarei o espírito da mentira e do engano para enganar a igreja. Agora, se a pessoa conhece Yahweh, ela fala que Deus é amor, que ele é verdadeiro, peraí, Deus é verdade, ele vai enviar espírito de mentira, que isso? Como pode, amado? A verdade enviar espírito de mentira? Olha que doideira! Olha como estão cegos essas pessoas que não conhecem o Deus que serve, que é Terron, que é Satanás, conhecido por Satanás a morte. E aí pensa que é Yahweh. Amado evangélico, o Espírito está dizendo hoje, saia do engano, saia da Babilônia, saia do engano da religião. Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas, ele também não está em religião. Saia desse engano e vai para Yahushua, que é o único caminho. Ele é o caminho, ele é a porta estreita. Largue a porta da perdição, e são muitos que entram por ela. Essa porta da perdição é a religião. Essa é a porta que leva para o erro, para o engano, para o abismo. Saia enquanto há tempo, amados. Saiam do engano. Vá para a luz, vá para Yahushua. Verso 14. Verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado,
porque nos temos tornado participantes de arroxo, se, de fato, guardamos firme, até o fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade, amados, é a pior praga que tem. Porque as pessoas estão no engano pela incredulidade. Porque a Escritura diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da verdade. E o incrédulo, quem são os incrédulos? São os religiosos, aqueles que vão ao templo. Porque as pessoas dizem, não, mas eu creio que eu sou o templo, está escrito na Bíblia, que eu sou o templo do Espírito, eu creio. Ah, mas eu tenho que ir lá na igreja louvar a Deus. Eu tenho que ir na igreja dar o dízimo e dar oferta. Eu tenho que ir na igreja ouvir o que o pastor vai me dizer, porque tem uma palavra de Deus para mim. Amados, isso é incredulidade. Porque quando nós cremos, nós deixamos de ir à igreja e passamos a ser a igreja. Nós passamos de ouvir, nós deixamos de ouvir um líder religioso e passamos a ouvir o verdadeiro Espírito que habita em nós. Então, o pior engano que tem é a incredulidade, porque as pessoas pensam que creem, mas elas são incrédulas, porque elas precisam ver para crer. E o próprio Yahushua disse, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não viram. As pessoas precisam de ver o físico e colocar no espiritual, sendo que é tudo no entendimento. Você não precisa ver para crer. Você só precisa crer que você é o templo. Acabou. Você não precisa tomar um banho num tanque batismal numa igreja para ser limpo. Aquilo ali é físico. Vai limpar o quê? A pessoa vai, se batiza ali, sai dali. Cadê? A pessoa, evangélico, você que é batizado, você que toma Santa Ceia, diz uma coisa para você mesmo, pergunta só a Yahweh no entendimento e avalie. Avalie você mesmo, começa a avaliar e peça ao Pai para mostrar. Você é uma nova criatura? Você deixou de se irar? Você deixou de... A carne deixou de falar? Você anda no espírito, no entendimento? Quando você sai do culto cheio do espírito, você tomou a Santa Ceia, como é que é a sua vida depois da igreja? Que você vai à igreja? Porque o crer, amados, o crer é você crer no entendimento. Quando você pega uma ceia, um pão e um vinho, e coloca no lugar do pão e do sangue de Jesus, quando você toma um banho num tanque batismal, você diz que é o batismo ali, que só limpa assim por fora, mas por dentro não. Isso aí não é crer. Você pega uma coisa para crer. Você tem que ver para crer. Os evangélicos falam que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, e sendo que a palavra é Yahushua. Então ele tem que pegar a Bíblia, eles têm que pegar essa Bíblia aqui, ó. Isso aqui é a palavra de Deus. Não! A palavra é Yahushua. E ele que deixou escrito na Bíblia, e nos apócrifos, e nas histórias. A palavra que é ele que deixou escrito. Mas ele é a palavra, não a Bíblia. Vocês pesquisem como foi escrita a Bíblia, como foi traduzida a Bíblia. Vocês vão ver. E que eles mudaram várias coisas. Eles mudaram a história, mas mudaram os nomes, trocaram tudo por nomes pagãos.
por nomes que adoram outros deuses. Só vocês verem. É só vocês verem, que vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Que aquele que habita em mim é a verdade, que ele que está revelando, porque é o Espírito que está revelando aqui. E os evangélicos pensam que são crentes, que creem porque vão à igreja, porque tomam ceia, porque dão o dízimo. E sendo que, na verdade, eles são incrédulos. Porque aquele que crê, ele é o templo, aquele que crê, ele toma a ceia, que é isso aqui, nós estamos ceando agora. O que é a ceia? É a palavra. Nós estamos lendo a palavra, que é Yahushua, que ele deixou escrito. E ele está dando entendimento da palavra. O entendimento é o vinho, que é o entendimento. O batismo, né, que é o banho, que é a lavagem. Na verdade, o batismo é lavar. Está sendo feito naqueles que creem. Você evangélico que está entendendo hoje, que está vendo, nossa, realmente isso é verdade. Sabe você que é o Espírito que está te convencendo. E é Ele que está te banhando, que está te lavando no entendimento. Então hoje não endureçais o vosso coração, mas creiam, deixam de ser incrédulos e passam a crer no entendimento. Porque todo aquele que vai a um templo e que pratica atos físicos como se fossem espirituais, esses são incrédulos no entendimento. E é por isso que a Yahushua disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Pensem nisso, amados. Estamos nos últimos dias. Saiam do engano, saiam da incredulidade e passem a crer verdadeiramente. Capítulo 4. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Yarro, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Yarro tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Yarro no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje. Engraçado que o hoje aqui está no maiúsculo, o H. Hoje, amados, hoje, você que está ouvindo, não endureçais o coração, não endureçais o entendimento. É lógico, amados, que a gente, quando a gente ouve a verdade e a gente está no engano, a gente se choca. Mas não endureçais o coração. Não, fale para o pai: pai, eu estou chocada. Tudo isso que eu estou ouvindo, eu acho um absurdo, mas me mostra a verdade, porque ele vai mostrar. Não endureçais o coração, ou seja, não endureçais o entendimento para a verdade. Não continue na mentira, mas busque a verdade. E Yahushua é a verdade. Ele é a verdade. Verso 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, não endureçais o vosso entendimento. Porque coração aqui, amados, não é um músculo físico que nós temos de bater, né? Aquele músculo que bate.
que manda, né, o sangue para todo o corpo. Não. Esse coração aqui é o entendimento. Não endureçais o vosso entendimento. Não endureçais. Verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Arro, porque aquele que entrou no descanso de Arro, também ele mesmo descansou de suas obras, como Arro das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Por que da desobediência, amados? Porque todos aqueles que estão com o coração endurecido, ou seja, com um entendimento endurecido, que prefere acreditar na mentira, que não pesquisa a verdade, que não busca a verdade no entendimento, esses estão em desobediência. Porque a Escritura diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, quando a pessoa vai a um templo de pedra, ela está em desobediência. Porque se o Pai não habita ali, como é que você vai num lugar que o Pai não habita? Desobediência. E a Escritura diz, né, sobre isso. Não endureçais os vossos corações. Busca a verdade. É lógico que nós temos dúvidas, sim. Eu também tive. Eu, quando descobri essas coisas, eu fiquei horrorizada. Eu fiquei até mesmo depressiva. Mas eu falei, não, Pai, eu quero saber a verdade. Pai, se isso tudo for verdade, me segura na minha mão. Não deixe eu perder a fé em Ti. Foi que eu orei para Ele no entendimento. Eu estava tão chocada, gente, que eu não tinha força. Eu não sabia que a oração era no entendimento, no pensamento. Eu ainda tinha mania de orar alto. Né? Esse orar alto é errado. A própria Escritura diz isso. Entre no teu quarto e ore em secreto. O quarto aqui não é quarto físico, mas é no entendimento. E ore em secreto. Ou seja, somente você e o Pai. Se chegar e orar o Pai no entendimento, ninguém precisa saber que você está orando. Mas eu me lembro que quando eu descobri essas coisas, eu fiquei tão chocada que eu orava antes, eu orava às vezes no entendimento sem saber, e eu orava também alto. Mas nesse dia eu orei, eu falei, Pai, eu estou tão confusa, eu só te peço uma coisa, não me deixe perder a fé em Ti, segura na minha mão, se tudo isso que eu estou descobrindo é verdade, me mostra, porque eu quero saber. Foi a oração que eu fiz a Ele, no entendimento. E ele mostrou, porque aquele que busca e que vai direto a Ele, que vai aí a Ruxa com o caminho, e a Ruxa leva o Pai. Esse encontra a verdade, porque o Pai é verdade, o Filho é verdade. Então, esse encontra a verdade. Então, não endureçais o seu entendimento hoje. Você está no entendimento errado, amados, do engano da religião. Não endureçais. Peça ao Pai no entendimento, que Ele vai mostrar a verdade. Ele é fiel. Ele vai mostrar a verdade a vocês. Porque não há nada oculto que não seja revelado. Ele está revelando. Ele mostra aquele que busca. Aquele que busca de verdade. Ele mostra. Verso 12. Porque a palavra de Arro é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do entendimento. O coração aqui, entendimento. E que é essa palavra? É Yahushua. Quando você busca nele, que é a palavra, essa palavra, ela entra de uma tal forma no teu ser, que nós somos a alma. E ele mostra. Olha que maravilha, amados. Porque a palavra de Yarro, ou seja, a palavra de Yarro é quem? Yahushua. É viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, o propósito do entendimento. E o próprio Yahusha disse, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a guerra. Eu vim trazer espada. Espada é o que? A palavra, não é espada física, que alguém chegar e ferir alguém, mas é a palavra, que quando alguém fala, essa palavra que é a espada, ela é cortante, ela vai até o seu interior, até o seu ser, o seu íntimo, e ela mostra a verdade. Isso tudo é no entendimento. E quando ele diz, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a guerra, é porque quando a pessoa está na verdade, há uma guerra entre a luz e as trevas, as pessoas não aceitam. Não é que ele veio trazer a guerra, que ele é de guerra, não, pelo contrário. Só que aquele que está nele, está na luz, e o que não está, está nas trevas. E é por isso que há a guerra, a contenda nisso, que a pessoa não aceita. Então aqui, ó, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Yahusha, o filho de Arro, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da benevolência, a fim de recebermos compaixão e acharmos benevolência para socorro em ocasião oportuna. Entende, amados? E até na escritura diz assim que Yahusha, ele é o mediador entre Arro e o homem, né? Ele intercede por nós. Olha que interessante, ele veio, habitou entre nós, nesse corpo físico, né? Nesse corpo terrônico, mas ele nunca pecou, né? E ele conhece, assim, porque ele veio entre nós, então ele conhece as nossas fraquezas, porque ele também passou por isso tudo, mas ele nunca pecou, mas ele foi tentado. Então, quando nós andamos nele, nós passamos a andar em novidades de vida, né? Tanto que até mesmo João, o apóstolo João, ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se todavia você pecar, nós temos um advogado que intercede por nós. Não é que nós, quando nós andamos no Espírito, nós não vivemos uma vida de pecado, porque a nossa carne, ela é mortificada. E o Espírito é vivificado em nós. Mas nós estamos nesse corpo terrônico, então, nós também somos pecadores, nós pecamos se nós erramos. Mas não é que nós vivemos uma vida de pecado. Mas Yahusha, ele intercede por nós, ele é o nosso advogado. Por quê? Porque ele chega para o pai e fala, pai, olha, eu também passei por isso, pai. Eu não pequei, mas pai, perdoa, porque ele está andando em mim, mas ele foi fraco, perdoa nisso. Ele intercede por nós. Mas quando aquele que anda no entendimento, aquele que anda no Espírito e que não vive uma vida de pecado, porque é diferente, amados. É diferente aquele que está na carne vive na vida do pecado. Quem anda na carne, normalmente são os religiosos, que tudo para ele é físico. Anda no físico, anda na lei, anda na carne, e aí satisfaz as obras da carne. Porque não anda no Espírito. Porque a Escritura diz, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Mas os religiosos, aqueles que andam na igreja, que vão na igreja, que seguem o líder religioso, eles estão na carne, no físico, na lei e não no Espírito. Então eles vivem uma vida de pecado. Aí eles pecam, aí eles vão pedir perdão. Aí eles pecam, aí eles vão tomar ceia e pedem perdão. Aí eles pecam. Não é isso. Mas aquele que anda no Espírito, no entendimento, porque nós somos a igreja. Então quando nós cremos que nós somos a igreja, nós somos separados o tempo todo.
Porque nós andamos no Espírito. Reparem que a maioria dos evangélicos, isso eu digo por mim, que eu era assim, eles são santos na igreja, santos, entre aspas, santos. Oh, Jesus, eu te louvo, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, digno de louvor, e chora, e blá, 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 e fala em línguas. Saiu da igreja e aí? Eu falo isso por mim, amados, eu era assim. Praguejava, desejava mal ao próximo. Mas quando nós andamos no entendimento do Espírito, quando nós andamos no caminho que é Yahushua, Ele transforma o nosso ser. Ele nos molda o caráter dele. Não é que Ele nos muda. Nós somos nós mesmos, mas no caráter de Yahushua. E aí nós não andamos pecando. Nós não vivemos uma vida pecaminosa. Mas é lógico que nós estamos nesse mundo e que às vezes acontece da gente cometer um erro. Mas aí a gente, naturalmente, a gente, Pai, me perdoa. Às vezes acontece a gente mentir, a gente falar uma mentira sem saber. Depois quando a gente vê, eu menti, Pai, me perdoa. Mas não é uma coisa de você planejar. Porque uma coisa, tipo, se chegar, não tô afim de ir para o trabalho amanhã não, sabe? Que isso é uma coisa. Vou ligar amanhã, vou falar que eu tô com dor de barriga. Isso aí é mentira. Então o que acontece? O Espírito habita numa pessoa assim? Não habita. Agora, às vezes você fala uma mentira sem sentir. Às vezes alguém chega para você, pergunta, pede uma informação, você vai dar a informação errada sem sentir, depois você, eu dei a informação errada, Pai, me perdoa, mas uma coisa assim que você faz sem a intenção. É um pecado que você não tem intenção, você não tem nem noção que você está pecando. Aí sim, Yahushua, ele vai e intercede ao Pai e há perdão. Porque Yahushua, ele nos perdoa, mas quando nós andamos nele, volta a dizer, quando nós andamos no caminho que é Yahushua, e nós andamos no Espírito, e nós não satisfazemos a concupiscência da carne. Porque nós estamos nesse corpo terrônico, esse corpo, ele é pecaminoso, sim. Nós somos concebidos em pecado. É assim que diz a Escritura. Mas você cometeu um erro, sem saber, sem planejar, e você pedir perdão é uma coisa. Outra coisa é a pessoa cometer um erro, já planejando o erro. Aí já é diferente. Então, é isso, amados. Não endureçais o coração. Não endureçais o vosso entendimento. Mas ouça a voz do Espírito. Porque hoje Ele está falando. Hoje, você que está no engano da religião, que está defendendo a religião, porque aquele que está no engano da religião, ela não defende o Salvador, ela defende a religião, ela defende o que a religião impôs como verdade. Porque aquele que realmente busca a verdade, que é o Salvador, ele vai atrás da verdade. Então você hoje, evangélico, católico, espírita, de todas as religiões que estão me ouvindo, não endureçais o vosso coração, mas vá a Yahushua, que é o caminho, e Ele vai te guiar à verdade. Ele vai te mostrar, porque Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele vai mostrar a verdade. Porque Ele é verdade. E o Espírito que habita em nós, ela nos guia a toda a verdade. Esse Espírito nos guia a toda a verdade. Então, amados, tenha um dia excelente na presença de Yahweh, na presença de Yahushua, né? Feliz Dia da Mulher, feliz Dia do Homem também, porque que são as mulheres sem os homens e que são os homens sem as mulheres. Então tem essa, né? Então feliz não, alegre dia, né? Porque feliz quem dá é eterno. Então alegre dia, né, para nós, e que nós possamos estar nessa alegria que é a nossa força, que é a alegria de Yahushua,
alegria de alma. É a nossa força. Tá? Então, sejam livres da religião, sejam livres da escravidão, do engano, da mentira, e vá para a verdade. Foi para isto que a Ruth nos chamou, para a liberdade nele. Nele, sim, há verdadeira liberdade. Que a Ruth carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.